Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, começando aqui agora mais um programa da Tria. Meu nome é Luan, eu tô aqui com a Josi. E hoje a gente vai discutir sobre um tema muito importante e que, se a gente for parar para pensar, nunca nos ensinaram a pensar sobre isso. Nos ensinaram desde a nossa vida inteira a aprender português, aprender matemática, aprender negócio, aprender dinheiro, mas nunca nos ensinaram a pensar sobre propósito de vida. Qual que é o sentido da nossa própria vida? Que é uma coisa pessoal, né? Eu acho que é um tema muito importante para a gente trazer, Luan, porque vem se falando muito sobre isso e a gente percebe muitas vezes uma distorção na interpretação e na busca, que muitas vezes está distorcida em relação a propósito de vida. Por isso da gente trazer também esse tema hoje, né? Eu acho que é uma questão que não dá mais pra gente não olhar pra ela. Porque assim, não faz sentido a gente viver sem saber pelo que a gente tá vivendo. Não faz sentido a gente fazer nada sem saber o porquê que a gente tá fazendo, qual o propósito de tudo que a gente faz, né? E eu acho que essa é uma questão, assim, o que nós estamos fazendo aqui, que tá vindo na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas estão se abrindo para pensar sobre isso, né? Talvez porque a gente vive uma constante busca no externo de respostas e realização e a gente não tá mais encontrando. Parece que algo aconteceu e aquilo que antes me satisfazia, me realizava, que eu encontrava fora, hoje eu encontro vazio. Eu até conquisto as coisas, mas eu continuo sentindo uma falta. E talvez por isso que as pessoas têm se voltado mais para si e se questionado o porquê das coisas, se tem algum sentido naquilo que eu estou fazendo. E talvez por isso esse olhar tenha se voltado mais para dentro, né, Lu? O que é bom. É bom, porque assim, mesmo que seja um momento, normalmente a gente espera eu sempre falo isso, que a gente espera olhar para dentro quando tá no ápice do desespero, quando não tem mais para onde ir, né? Mesmo que esse seja um momento assim difícil e conturbado, que a gente se sente perdido, é a coisa mais importante que a gente pode fazer na nossa vida. Porque eu vou trazer uma percepção que eu tive assim 3 dias atrás. Eu tava na aula e o professor estava falando sobre os adolescentes, né? Que é uma fase normal das pessoas se sentirem perdidas, de tu ir buscar pertencimento fora de si. E eles veem, assim, ao invés de entender o porquê que os adolescentes fazem isso, eles ficam tentando criticar o método que eles usam para preencher esse vazio. Por exemplo, assim, se a gente for refletir e pegar a nossa infância como base, cara, a gente passou a infância inteira sonhando com a vida adulta. A gente passou a infância inteira criando e sonhando, imaginando na nossa mente como é que ia ser a nossa vida adulta, o que a gente ia ter, o que a gente ia fazer. O nosso maior desejo quando a gente era criança era poder ser adulto, para poder realizar nossos sonhos. E quando a gente chega na idade, que é ali 18 anos, que a gente está disposto a viver essa vida adulta, a gente morre internamente. Então, assim, o que acontece com nós que a gente não vive esses nossos sonhos que são tão genuínos? E eu comecei a prestar atenção, assim, que a gente tem esses sonhos, assim, que a gente nasce com eles, né? Essas imaginações, esse sonho de criança, que ele é tão puro e verdadeiro. E ao invés da sociedade nos ensinar a ir atrás desses sonhos, ela mata esses sonhos dentro de nós a vida inteira. Porque a gente passa 14 anos numa instituição que se diz educar, que não te ensina a tu escutar teu próprio coração, que não te ensina a entender o porquê que tu tá vivo, que não te ensina a ser quem tu é. Eles te enfiam que tu precisa aprender o quê? Português, a matemática, a geografia, a história. Tu passa 14 anos numa escola estudando sem nunca te ensinarem a ser quem tu é. E esse é um problema porque assim, por que isso é um problema tão grande? Porque Deus cria seres individuais e únicos, experiências únicas na vida, para brilharem desde o dia que elas nascem até o dia que elas morrem. Não existe dois de mim na vida e eu nasci para brilhar desde o dia que eu nasço até o dia que eu morro. Tu nasceu para brilhar desde o dia que tu nasce até o dia que tu morre, porque tu é uma expressão única de Deus. Não tem erro em ti. E ninguém valoriza isso. Então, assim, não tem sentido da vida a gente se perder e focar em coisas que não seja essa nossa autoexpressão. Eu acho que isso é uma questão interessante da questão do propósito de vida. Até os nossos, em torno de 7 anos, a criança, ela é praticamente só coração. A própria cognição dela não está toda desenvolvida,
E ela se conecta com o mundo muito mais pelo coração. Depois, então, vai entrando a parte do intelecto, da razão, né? E eu acho que esse pode ser um ponto importante em relação ao que tu está trazendo sobre o resgate da infância, porque eu acho que a vida adulta, ela é lida muito como tudo virar razão, né? O pensar como comando de tudo precisa encontrar uma explicação lógica, preciso planejar, analisar, refletir. Não que não precise fazer isso. Veja só, não é um ou o outro, é um e o outro. Então, talvez a gente precise resgatar essa conexão entre o mental e o coração, o sentir e o pensar. Quando a gente fala em propósito, a gente talvez tenha que trazer isso um pouquinho mais para próximo da gente no dia a dia. Se eu tenho uma atividade, uma tarefa para fazer hoje, qualquer que seja, eu posso colocar uma intenção em cima dela. Eu posso colocar, se fizer sentido para mim aquilo. E eu acho que a gente se perde um pouco no porquê a gente faz as coisas. Ou só busca uma resposta mental. Talvez eu esteja criando um projeto, porque logicamente ele seria importante. Muito bem. Mas como é que seria se eu conectasse com o coração e me perguntasse: por que realmente eu estou fazendo isso? O que meu coração me diria em relação a esse projeto? Eu sinto que esse projeto ele tem a ver com a minha missão aqui. Como é que eu vou saber isso? Eu vou sentir isso. Eu não vou buscar a resposta da cabeça para dizer assim, sim, porque tu veio para isso, isso e isso. Isso a gente nunca vai saber. Não tem essa clareza escrita em algum lugar. Mas se tu parar e conectar com o teu coração, tu vai sentir se isso é para ti ou não. Se está coerente com aquilo que tu acredita, com o que tu pensa sobre a vida, com o que tu quer deixar, com a emoção que tu vai vincular no fazer aquilo, o entusiasmo, o interesse, o amor que tu vai dedicar àquele projeto. Se tu sentir que isso está alinhado, é óbvio que está ligado ao teu propósito de vida. Agora, se tu pensa no projeto e tu tem um desconforto interno, sabe aquele mal-estar que dá no estômago, pode dar na garganta, pode dar no peito, um certo aperto? A gente sente quando aquilo não... Começam muitos porquês, muitos mas, e a gente não sente que tem um fluxo naquilo. Então, mas entende, né, que eu não preciso pensar nisso somente para grandes projetos, grandes movimentos da nossa vida, que é o que a maioria das pessoas associam propósito a coisas muito grandes e geralmente vinculadas ao fazer, né? E não ao ser, mas que a gente pudesse trabalhar junto, então, ligar o fazer ao ser, ligar o sentir ao pensar, para que aquilo que eu vá fazer tenha coerência para mim. Se o meu pensar, sentir e agir está em harmonia dentro de mim, aí eu tenho paz, eu tenho sossego e eu tenho fluidez, fluxo para que esse projeto, essa atividade, ou seja o que for, aconteça. Eu acho que a gente distorce um pouco nessa ideia do propósito quando a gente coloca isso como uma meta ou como um objetivo a ser alcançado, sabe? Eu preciso fazer isso que daí eu realizei meu propósito. Porque se a gente for olhar de outros olhos para a vida, a gente entende que ela é uma eterna jornada. E se tu entender que é eterna, é uma jornada que nunca acaba. Ou seja, não existe meta que tu possa alcançar, não existe objetivo que tu possa alcançar, porque não tem um fim. A gente que foi ensinado a olhar para a vida como se ela tivesse um fim, como se a morte fosse um fim. Só que a vida é eterna. Olha a grandeza que é tudo isso. E a gente limita uma ideia de propósito, se a gente limitar a ideia de um propósito a um objetivo, a um fazer, a gente limita a própria vida. Eu acho que a ideia do propósito está totalmente vinculada ao ser, a ser quem a gente é. Porque pensa assim, Deus colocou uma mensagem única no coração de cada um. Uma mensagem dele. Nós somos uma expressão de Deus. Uma mensagem dele que está no coração de cada um.
Então, acho que o propósito da gente é encontrar essa mensagem e viver ela. Viver a si mesmo, experienciar a si mesmo. Porque isso é uma interação com o mundo. Porque as coisas que a gente interage com o mundo, não com aquilo que a gente faz, mas conforme a gente internaliza isso. E a diferença das experiências vai ser como a forma que a gente se vê no mundo. Se tu se vê dessa grandeza do amor que nós somos, toda a experiência fica mágica dentro de ti. Independente do que ela for. Toda experiência na tua vida vai ser um propósito. Vai ter um propósito cumprido, que é o que? A experiência. É porque talvez quando a gente trace muito, de forma muito rígida, um objetivo, ele passa a ser um fim. E da forma como tu está trazendo, me faz pensar que é mais alguma coisa no decorrer do processo que eu estou vivendo. Traz uma leveza a isso. Né? Não vira um peso, um objetivo, uma meta não vira um peso, ele vira parte do meu processo de vida, né? Sim, porque se tu bota um objetivo, diz o quê? Que tu tá querendo provar alguma coisa para alguém. O que tu precisa provar para alguém? O que tu precisa provar para si mesmo? Se tu já é a própria fonte do universo. E daí quando tu entende isso, que tu não precisa provar nada para ninguém, não precisa nem provar nada para si mesmo, que tu já é aquilo que tu precisa ser, toda a experiência se torna leve. Não tem peso, não tem cobrança. Porque onde é que a gente se limita? Onde é que a gente se frustra? Dentro da nossa mente, nas nossas crenças, nas nossas limitações, nas nossas cobranças que a gente tem com a gente mesmo. A gente é rígido com a gente mesmo o tempo inteiro. Porque a gente bota uma meta que a gente alcançar, que a gente projeta toda a nossa felicidade naquela meta e se cobra o dia inteiro por não estar alcançando. Só que é uma ilusão tu colocar uma meta na vida, tu restringir a vida a um simples objetivo. É uma ilusão. Sabe uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar que aconteceu comigo até recentemente? Eu tinha um projeto muito, muito vinculado ao meu propósito, que era de levar o conhecimento para o maior número de pessoas que tivesse ao meu alcance. Tudo aquilo que eu recebo, que eu pudesse entregar de forma amorosa. E era um propósito de desenvolvimento de consciência. Que vinha muito do meu coração. E durante o decorrer desse projeto, até por sentimentos que vêm na nossa cabeça relacionados ao medo de não ser capaz de fazer o projeto sozinha, medo de não ter o conhecimento suficiente, alguns medos, eu comecei a escutar outras pessoas que acabavam me dizendo como eu deveria fazer e me apontando que direção eu deveria ir, não é por aqui, eu acho que tu não tem que fazer isso, eu acho que tu tem... E eu acabei dando um poder muito grande ao outro, e justamente para suprir essas necessidades, só que o propósito era meu e acabou se distorcendo muito ele, porque virou a lógica e a razão do outro e não mais aquilo que fazia sentido para mim, e o projeto ficou totalmente distorcido. E foi indo e que ele acabou não acontecendo, porque ele se perdeu do propósito. Veja só o que eu estou dizendo. As ações que me levavam à busca de um objetivo em cima daquilo fez com que eu perdesse o propósito. Por quê? Porque eu deixei de olhar para ele. Eu fiquei tão envolvida com o fazer, o executar, e ao escutar todo mundo, que eu perdi a conexão com o meu coração e perdi a conexão do propósito do projeto. Então eu acredito que quando a gente solta isso, tira isso como um peso, uma obrigação, e acredita que se eu tiver uma intenção boa, né? Principalmente quando essa intenção atinge um número maior de pessoas, e a gente sente isso do coração e abre o coração para receber, eu acho que as coisas chegam até a gente, sabe? Sem muito esforço, sem muita dor. Talvez as pessoas certas comecem a se aproximar, aquilo que precisa ser expresso, vem a forma, porque isso vai vindo dentro do fluxo do próprio propósito. E quando a gente usa só a razão, parece que tem uma ruptura, que foi o que aconteceu comigo. Então, trabalhar junto o fazer com o coração, com o propósito que tem por trás. Senão, às vezes, a gente chega no final de um objetivo, por exemplo, de algo,
e não encontra sentido aquilo, não tem o sentimento de realização. Fica com uma impressão de que não valeu a pena, não teve significado aquilo. E eu falo de um projeto, mas eu gostaria que cada um me escutando pudesse pensar na sua vida, nas suas escolhas que estão fazendo em todos os sentidos, sabe? Desde relacionamento, a escolha de um emprego, a escolha desses objetivos que sejam externos, comprar uma casa, fazer uma viagem, tudo, em todos os sentidos. E se conecte com um propósito que tu tem em cima daquilo. Até, eu diria assim, a gente que decide ter um filho, parar para pensar. Porque eu vejo muita gente falando em colocar a criança no mundo e não tem um propósito por trás. Parece que é só para cumprir a tabela de ter que ter um filho, de ser mãe. Mas o que significa para ti ser mãe? Porque envolve uma outra pessoa ali, né? Um propósito, se não tiver atrás de uma gestação, se não tiver um propósito muito claro para a pessoa do porquê ela está fazendo essa escolha, tomando essa decisão, e esse propósito não for muito, muito sincero com o coração, vai ter uma falta de conexão dessa mãe com essa criança. Essa criança vai passar a ser um obstáculo na vida dessa mãe, algo que vai limitar ela, que vai atrapalhar, que vai tirar a liberdade. Por quê? Porque não teve uma razão do coração para seguir. Então, que todos pudessem também olhar a experiência que eu tive, mesmo com tudo que a gente fala, eu também tive essa recaída, vamos dizer, que me ensinou muito, me fez me dar conta do quanto eu estava desconectada do meu coração enquanto eu estava seguindo com esse projeto. Então, que cada um possa fazer essa reflexão em cima das suas próprias coisas. O quanto a gente acaba vivendo a nossa vida sem pensar, né? A gente vive a vida inteira a partir das crenças que os outros colocaram em nós, sem nunca refletir sobre a verdade que existe em nosso coração, a verdade mais pura, né? Eu acho que é por isso também a gente tem, se a gente for para pensar, a gente tem um pouco de até medo do silêncio e encontrar significado. E olha o que tu tá falando, né, Lu? Quando tu fala pensar, quando a gente fala o pensar, a gente não tá falando de um pensar raso, né? A gente tá falando de um pensar com profundidade. Porque, por exemplo, pega essa situação que aconteceu comigo, né? Eu poderia simplesmente ficar frustrada e não parar para olhar, mas literalmente a gente tem que parar, ficar nesse silêncio, ficar nesse vazio, ficar nesse estado de frustração que gera, ou mesmo antes de um projeto parar, silenciar, né? Para que a gente possa realmente pensar e sentir sobre aquilo com profundidade. E tu tem razão, a gente evita fazer isso, porque gera um desconforto. Porque se eu for pensar muito, por exemplo, antes de ter um filho, eu tenho até medo de pensar, porque eu corro o risco de desistir. Eu corro o risco de não lançar o projeto. Então, nem vou pensar. Deixa eu fazer assim mesmo, sem pensar, depois vai indo. E aí depois tu vai ter que pensar no final, porque as consequências disso vêm, né? Sim, porque assim, o que a gente quer da vida? Já se perguntar sobre isso? Eu quero dinheiro, eu quero família. Mas o que o dinheiro te dá? O que a família te dá? Uhum. O que alguma coisa externa pode te dar que tu não tenha nesse momento? Exato. A questão da felicidade, do bem-estar é uma questão de percepção. Uma questão de consciência. As coisas externas, elas podem dar um pouquinho de alegria, um êxtase momentâneo, mas a profunda paz, a profunda felicidade, a profundo sentimento de segurança, de liberdade, ela só vem através do silêncio e da reflexão, quando a gente acalma a nossa mente. Porque a gente é atordoado o tempo inteiro com expectativas, com padrões, com crenças, com até os próprios filmes e coisas assim, implantam uma ideia falsa de vida em nós. Uma ideia falsa de que a gente precisa alcançar alguma coisa fora de nós para ser feliz. Se a gente é um ser completo, significa que a vida é completa nesse momento. A felicidade está disponível para a gente nesse momento. E a felicidade não significa que tu tem uma alegria constante, mas uma felicidade e uma paz constante é conseguir enfrentar momentos de altos e baixos numa paz, numa tranquilidade. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Sem resistir às coisas,
Porque que nem essa ideia, a gente tem essa ideia de estar feliz a todo tempo, de ter um sucesso muito polarizado, de ter sempre tudo perfeito como as mídias nos vendem. O que a gente faz inconscientemente? A gente resiste a tudo que vai contrário a isso. A gente resiste ao ódio, resiste à tristeza, resiste à dor, e a resistência gera o sofrimento. A resistência não é a tristeza que te faz sofrer, mas é a resistência à tristeza que te faz sofrer. Então parar para pensar e refletir consigo mesmo, o que eu quero para minha vida? O que me faz feliz? O que eu quero para mim? O que eu posso querer na minha vida? E tu vai ver que assim, por mais que tu tenha um monte de coisas legais, materiais, tu vê que aquilo que tu realmente quer está disponível nesse momento. Porque eu gosto de falar sobre isso e eu cada dia que passa eu reforço essa minha crença de que tudo está envolvido no amor. Tudo que a gente busca está envolvido no amor e relacionado ao amor. A gente busca o amor a todo tempo. E os problemas que a gente tem são por causa da resistência que a gente tem a ele, ou pela falta de amor. Então assim, tem coisa mais simples do que isso. Do que aquilo que tua alma mais anseia é o amor. Tem coisa mais fácil e simples do que isso. A vida volta a ser simples se a gente olhar ela dessa forma. Se eu pegar 2 ganchos que tu falou, que tudo está relacionado à percepção e ao amor, talvez se a gente começar a perceber as coisas com mais amorosidade, tanto as coisas boas, ruins, colocar na frente o filtro do amor, na frente dos olhos, mude tudo. Porque talvez naquela dor, naquela tristeza, eu vá identificar algo de positivo ou algo que eu posso transformar em bom, né? Só que pra gente conseguir se entregar a esse amor, conseguir viver isso, a gente tem que perceber o poder que é o amor. E trocar a ideia de que o amor é uma fragilidade. Entender que o amor é a segurança, é a liberdade, é a abundância. Porque se a gente sente a conexão com o amor, essa conexão, tu não vai ter medo naquele momento. Tu não vai ter insegurança naquele momento, porque tu vê que o amor não é uma força assim, o poder do amor não é um poder que me deixa maior que tu, que me deixa com domínio sobre ti. É um poder que conecta as pessoas, e tu vê que nessa conexão não há necessidade de tu sair dali, entendeu? É como se fosse uma energia, uma força, né? Eu colocaria o amor nessa expressão, assim, é uma força que move, é um fluido, uma energia, né? A gente tem que tirar o romantismo do amor, ele é simplesmente isso. E se a gente colocar esse amor no filtro dos olhos, como é que ficariam as nossas relações? Será que a gente não teria mais compaixão? Mais compreensão? Será que a gente não sairia do nosso olhar egoísta e olharia mais o contexto do outro para compreender e não para julgar? Não mudaria? Não mudaria a forma como eu saio de manhã para ir trabalhar? Como quando a gente senta para resolver algo que não está legal, imagina eu e tu colocarmos o filtro do amor nos olhos. Como é que seria a nossa conversa? Ela seria uma conversa de construir, de solução e não de disputa de quem tem razão. Porque o que vai prevalecer vai ser a gente manter a conexão e não destruir ela. E geralmente a gente, quando não faz isso, só sobra ego, só sobra o eu, e que é o que nos gera infelicidade, né? Quando a gente se perde ali no ego, a gente desconecta do amor. Com certeza. Porque a gente também vê que o ego não é um vilão. Só que ele é inconsciente, tu precisa iluminar ele, tu precisa trazer o amor de volta para ele. Como é que tu ilumina ele? Ele, de certa forma, ele sabota aquilo que ele mais quer. Uhum. O ego, internamente, ele mais quer amor, porque ele sabe que o amor nutre ele, só que ele sabota isso o tempo inteiro. Eu gostaria também de puxar aquele gancho da questão das relações nesse momento, porque, cara, há quanto tempo tu não vê uma família em paz? Há quanto tempo as nossas famílias não estão em paz? Cara, a gente xinga as pessoas que a gente mais xinga, mais cobra, mais critica, são as pessoas que a gente mais ama. Então olha a distorção que a gente fez do amor. Porque a gente colocou o amor como algo condicional. Por exemplo, assim, se tu fizer isso, eu te amo. Se não fizer, então tu tá errado e eu não tenho que te amar. Só que o amor não é isso. Acho que é por isso que a gente tem tanta dificuldade de enxergar a verdadeira face do amor.
do amor incondicional. Porque assim, cara, se tu é um pai, se tu é uma mãe, se tu é um filho, a tua família tem que ser as pessoas que tu mais respeite nesse mundo, que tu mais ame nesse mundo. E olha, quanto tempo a gente não vê isso, quanto tempo a gente não vê ninguém falando sobre valores de respeito, de compaixão, de gentileza, de cooperação. É isso que alimenta o ser humano. Depois a gente não sabe porque tá todo mundo com um buraco no peito, um vazio existencial imenso, todo mundo em depressão, ansioso. É óbvio que vai acontecer isso. A gente deixou de lado aquilo que nos alimenta. É o amor, é o respeito, é a verdade. A gente fala sempre, hoje em dia todo mundo fala coisas com segundas intenções. Não tem mais gente verdadeira no mundo. A pessoa que tá te falando alguma coisa, ela tá tentando te vender alguma coisa por trás. Cadê a honestidade? Isso faz parte do amor, a verdade. Não existe um caminho, a verdade e a vida. Uma coisa leva a outra. Se tu for verdadeiro, primeiramente consigo mesmo e depois com o outro, não tem como tu não se sentir preenchido internamente. Não tem como tu não sentir sentido na vida. Não tem como tu não sentir prazer nas coisas simples da vida, na felicidade da vida. Eu pego o exemplo simples. Por que uma criança é tão feliz? Porque ela é verdadeira. E agora eu pergunto a vocês, o que a gente precisa além da felicidade? O que tem de mais alto que a felicidade e que a paz? Não existe coisas que sejam mais altas do que isso. Mas a gente condiciona isso. A gente coloca condições para ser feliz, condições para ter a paz. E aí que está nosso erro. É claro que a gente vai se frustrar. Sabe que quando eu estava vindo para cá, eu passei numa loja e estava escutando duas amigas conversando. E uma pediu para a outra, tu tá ainda namorando? E a resposta dela assim, sim, enquanto me serve, eu vou continuar. Então, eu fiquei me perguntando assim, que nível de conexão tem esse casal? Ou o quanto eu estou usando o outro para aquilo que ele me serve? Então, eu tenho duas pessoas se servindo uma da outra. E depois que não serve mais, eu boto fora que nem uma roupa velha? Não existe possibilidade de relação nenhuma se não tiver profundidade e se não tiver amor. Exatamente. Se não tiver conexão e olhar o outro em busca dessa sintonia, da gente buscar uma sintonia um com o outro para que tenha conexão, porque se nem conecta, como é que quer permanecer? Como é que quer sentir algo ali? Vira um comércio e uma negociação de afeto. Não, ele não me dá carinho, também não dou. Não, ele não faz isso, eu também não faço. Vira uma negociação, um jogo, né? Que nem eu escuto muito assim nas redes sociais. Não se revele ao seu companheiro, porque senão ele te despreza. Não conte tudo, não mostre teus sentimentos. Eu não consigo estar numa relação onde eu não ame. E veja só, quando eu expresso meu amor por ti, eu estou só falando do que eu estou sentindo dentro de mim. Eu não estou te cobrando que tu sinta o mesmo. Eu não tenho como te cobrar que tu sinta o mesmo por mim. E o fato de eu te amar e talvez tu não me amar, não me diminui em nada, porque quem é que está sentindo o amor? Eu que estou sentindo, eu que estou tendo o prazer de sentir o amor. Depois, se tu vai compartilhar comigo, é outra coisa. É outra coisa. Mas eu já me sinto feliz por amar, e não só numa relação amorosa. Sim. Né? Em ter a compaixão, eu diria assim, né, Lu? A gente perdeu a noção de irmandade, de que nós estamos no mesmo planeta e somos irmãos enquanto seres humanos. E esse planeta, ele vai falir se nós não nos olharmos e não nos protegermos, e não nos cuidarmos, e não nos preocuparmos com a evolução da humanidade no todo. Porque não tem espécie que sobreviva sem isso. É verdade. E eu quero puxar só um gancho nessa parte dos relacionamentos.
Eu acho que tem tanto problema nos relacionamentos porque a gente busca no outro uma coisa que a gente deveria encontrar na gente. E quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? Que todos nós, isso é uma dor do ser humano, temos uma parte ferida dentro de nós. Todos nós temos uma criança dentro de nós que a gente precisa acolher. Todos nós temos essa criança que sofreu o impacto de encarnar na Terra, que é carente por amor, que a gente precisa acolher. E enquanto a gente não fizer essa volta para dentro e abraçar essa nossa criança, a gente vai projetar isso no outro. A gente vai esperar que o outro cuide da nossa criança. Eu acho que é ali que causa tantos problemas nos relacionamentos também, né? Porque essa dor, assim, ela é tão profunda que a gente tem que cavocar para descobrir como é que o outro vai suprir uma dor que ele também tem. É uma questão muito, muito interna isso aí. E é um paradoxo, né? Porque quando tu deseja ter uma correlação de conexão verdadeira com o outro, primeiro tu precisa acolher a si mesmo, senão nunca vai ter uma relação de conexão e de soma. Vai ser sempre uma dependência. Tu tá comigo porque tu cuida da minha criança, eu tô contigo porque eu cuido da tua criança. E sempre vai ter um conflito nisso. Nunca vai ser verdadeiro. E é engraçado porque se a gente observa os conflitos, geralmente de casal, no dia a dia, parecem duas crianças. Os comportamentos e as atitudes geralmente são infantis. É emburrar, é atacar, é fazer birra, é discutir, como se fossem crianças. Eu fico me perguntando, quando eu escuto isso no consultório, cadê o adulto? Exatamente. Cadê o adulto para os dois adultos para conversarem de forma adulta, em vez de ficar emburrado em 30 dias um com o outro? E tanto percebe ali, quando a criança emerge, né? Porque as atitudes ficam infantilizadas também. A gente tem que se acolher de uma forma onde, assim, ó, qualquer coisa que te ofenda, qualquer coisa que te faça se sentir mal, que alguém fale pra ti que faça tu se sentir mal, a culpa não é da pessoa. A responsabilidade não é da pessoa, a responsabilidade é nossa em fazer o seguinte: por que eu vou permitir que aquilo que tu falou sobre mim me afete? Se tu sabe quem tu é, tu pode falar o que for sobre mim. Entendeu? A gente tem essa tendência a culpar o mundo pelas nossas coisas, a nunca se responsabilizar pela nossa vida, a nunca sair do papel da vítima. Ou seja, o mundo é culpado. Entendeu? A gente sempre bota fora o problema da nosso problema interno e responsabiliza o outro. E não tem como não ter conflito se uma relação for assim. Se a gente não se responsabiliza pelas nossas emoções, não tem como o outro dar conta disso. Não tem como não existir conflito, não tem como não existir briga. E fica sempre o sentimento de que falta algo na relação. Exatamente. Então, cara, ele pode me chamar do que for, ela pode me chamar do que for. Isso não tem capacidade de me afetar, a não ser que eu permita. Então, e se a gente permite que o outro se afete, talvez a gente não se ame tanto assim. Ou está colocando em dúvida as suas questões. Então é melhor tu olhar para ela, olhar para ver se realmente o que o outro está dizendo faz sentido e melhorar, ou não é isso, né? E devolve para o outro. A gente acha que deveria passar, sei lá, 20 anos sozinhos antes de ter uma relação que vai ser significativa. 5 anos sozinho, 10, 15, 20 anos sozinho, para até que a gente consiga se acolher. Porque daí, se tu for uma pessoa completa, tu só soma na vida do outro. Tu não vai virar um peso para outra pessoa de dependência. Vai ser uma relação de amor. O que significa uma relação de amor? Liberdade. Tu deixa o outro ser quem ele é. Tu não precisa que o outro cuide de ti. Tu se cuida. O outro tá ali para somar contigo. Só que como é difícil a gente achar isso hoje em dia. Como é difícil tu achar uma relação que seja de soma. Hoje em dia é tudo uma relação de dependência. E acho que nós já estamos vencendo no tempo, então talvez a gente possa até fazer um gancho disso que nós estamos falando, para voltar para o tema do propósito de vida, porque é importante encontrar esse propósito no relacionamento também. O porquê que eu estou nessa relação. Trazer isso, essas questões para a consciência, pensar sobre isso. O que realmente eu estou buscando ali. Exatamente. Voltamos, tu vê que tudo do que a gente trata, tu acaba voltando para a pergunta do propósito. Ele propósito em cima daquilo, né? O propósito em cima daquilo. Sentido. Que eu acho que quando a gente coloca o propósito em várias coisas, né? Mesmo assim, tem um central, né? Tem um propósito norteador que vai dar as respostas para esses propósitos menores, vamos dizer assim, né? Exato, porque olha a banalidade que virou as relações hoje em dia. Sexo, 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 sexo e só.
Só que as pessoas sabem. Tu pode ter uma vida de solteiro, tu pode transar com uma pessoa uma semana, uma outra na outra. Passa um mês, a vida fica vazia. Perde o sentido, porque o sexo é bom com uma pessoa que tu ama. Uma relação é boa com uma pessoa que tu ama. Senão é uma perda de energia. É nítida a diferença. Tu transar com uma pessoa que tu ama ou tu transar com uma pessoa que tu não ama. Como é que tu se sente depois? Qual que tem mais sentido? Qual que te preenche? Qual que te esvazia? É nítido. Se a gente viver uma vida só de superficialidades, não tem como a gente não ter um buraco imenso no peito. Não existe. E a nossa sociedade endeusa essa vida de superficialidades. Coloca isso num pedestal, uma vida de superficialidades. De, vamos beber, vamos usar droga, vamos transar, vamos falar merda, vamos... E daí não quer se sentir triste. Não tem como. A conta não fecha? Conta não fecha. Então assim, uma coisa, uma ideia interessante assim, tudo que a gente for buscar fora, lembra que já tá em ti. Tu já tem. Por que tu busca tanto num relacionamento? Por que tu tem tanto que não consegue ficar sozinho? Por que tu corre tanto atrás de pessoa? Por que tu bebe tanto? O que falta em ti? Por que tu não tá olhando o que tu já tem? É o medo de ficar sozinho. O medo da solidão, né? E às vezes o medo da solidão é mais medo da opinião dos outros do que da própria solidão. Então a gente vê que a nossa vida inteira a gente vive a partir de crenças que nos plantaram em nós. Não da nossa verdade, do nosso coração. Porque o nosso coração, ele é puro como uma criança. Ele é puro como qualquer coisa. Ele é completo. Só que até que a gente não faz essa reflexão maior. E muitas vezes ela vai acontecer num momento de desespero, um momento que tu estiver literalmente fudido. Mas não tem outro caminho. E eu gostaria de deixar uma última mensagem dizendo que quando a gente fala em se conectar pelo coração, é porque é através do coração que a gente se conecta a Deus também. Então, se tu estiver muito desconectado de Deus, talvez você tenha mais dificuldade de conectar com o coração. Porque Ele é essa manifestação. Ele sempre vai saber te orientar dentro da verdade, né? Dentro daquilo que tu veio fazer. Então, é o que nos conecta com a fonte. Então, talvez também a gente tenha que fazer esse resgate dessa conexão para que a gente possa sentir com mais clareza, para poder depois sim pensar com mais clareza e agir com mais clareza, né? E gostaria de reforçar que a gente possa fazer o exercício, todos nós, de colocarmos o filtro do amor desde que a gente sai da cama de manhã até que a gente volte para ela de noite, né? Mudar o nosso olhar para tudo que está à nossa volta. Faz um teste de um dia e vê o que muda o teu dia. E simplesmente esse filtro não é nem tanto com as pessoas, mas consigo mesmo. Eu sempre volto nessa questão. A relação mais importante que existe na vida é a relação que a gente tem com a gente mesmo. Observa como tu se trata. Observa o que tu fala pra ti quando tu erra. Observa o que tu fala pra ti quando tu tem uma ideia nova. E daí tu vai ver que assim, conforme tu se trata com mais amor, a vida inteira fica mágica. A vida inteira começa a ter um sentido maior. Porque tu vai ter uma pessoa pra te acompanhar. Tu não vai ser teu inimigo de ficar se cobrando. Tu vai ter teu amigo. Porque a gente fala tanto em Deus. Onde é que tá Deus? Tá em nós. Tá em tudo. Deus não tá separado de nós. Não é um cara sentado lá em cima que... Não. É nós. Ele tá em nós. Ele tá no amor. E o amor tá em nós. É o que nós somos. Então, essa volta pra dentro é o único caminho que tem. Estamos no tempo? Acho que era isso, né, Lu? A gente espera realmente ter deixado algo no seu coração. Uma sementinha ali e um filtro novo nos seus olhos. É isso aí, pessoal. Para quem não conseguiu acompanhar o programa completo, pode ir no Instagram. Escreve lá, Tria na Rede. Nosso perfil é um perfil com o logo azul. E no link da biografia do nosso Instagram, tem os links que vão direto para o Spotify e para o YouTube. Daí vai ter esse programa e todos os nossos outros lá. Quem quiser nos acompanhar na rede social também, a minha é Toigo Luan e a da Josi é Josi Toigo, nos Instagrams daí. Tá, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês também. Grande abraço.